Quinta-feira, 11 de junho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos. Primeiro a vida e segundo a liberdade. Com a lei, pela lei e dentro da lei. Fora da lei não há salvação. Segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é do judiciário. Amigos ouvintes da Rádio Terra FM Brasil, programa do dia. Ouvintes, parabenizo dois ilustres cearenses. O senador Luiz Eduardo Girão, atuante no Parlamento Brasileiro, que recebeu no Senado Federal, em sessão, José Maria Filomeno, jurista cearense e atuante no cenário brasileiro. Parabéns a esses dois cearenses, que é o orgulho de todo o cearense, principalmente o senador Luiz Eduardo Girão, que como senador ele está fazendo um belíssimo trabalho no nosso Senado Federal. É o único que nos representa com seriedade, está fazendo um trabalho excelente. Amigos, o descrédito generalizado no Parlamento brasileiro é a sucessão de escândalos e corrupção que acontece recentemente no Brasil. É só você verificar o governo atual, que vem governando, certo, para implantar a ditadura no Brasil. Lula da Silva, que em 14 anos, 8 no governo de Lula e 6 da Dilma, foi a maior decepção que já aconteceu na história do nosso Brasil. Começou com o mensalão em 2005 e não parou mais. São tantos os casos de corrupção no governo do PT que nem todos recebem a atenção que merece. É todo santo dia corrupção que acontece no governo atual de Lula da Silva. E nós sabemos, nós não podemos falar nada, porque existe um sistema atuante governando o Brasil no momento atual. A desonestidade é suprapartidária, pública e privada, municipal, estadual e federal. Vou repetir: a desonestidade é suprapartidária, pública e privada, a nível municipal, estadual e federal. É só você verificar o governo atual, não precisa dizer mais nada. O Brasil está entre os países mais desonestos do mundo, diz pesquisa do Poder 360. É a realidade que acontece no nosso Brasil. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, o eleitorado brasileiro, porque nós escolhemos os eleitores, mas depois de, como é que se diz, entrar no parlamento, eles trabalham para continuarem e não faz nada pela população brasileira. Foi considerado pela Polícia Federal o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O pagamento de propina que ultrapassou
a 10 bilhões de reais e considerado pela Justiça dos Estados Unidos o maior caso de suborno internacional. E ainda tem gente que diz que Lula é inocente, que não fez nada. Meus amigos, o Brasil vai pagar muito caro pelos 14 anos do governo de Lula e Dilma Rousseff, e agora os 2 anos que Lula voltou ao local do crime, segundo o seu vice Geraldo Alckmin, que ele disse no passado que Lula voltaria ao local do crime. E o Geraldo Alckmin, que disse isso no passado, é só você verificar na mídia brasileira. Ele deu essa entrevista, que Lula voltaria ao local do crime. E Geraldo Alckmin se alinhou e é o vice-presidente do Lula da Silva. Não precisa dizer mais nada. É a política brasileira suja, nojenta e perversa, que só faz vergonha a todos os brasileiros que elegeram esses corruptos que estão há mais de 60 anos na política brasileira. Veja como é o Brasil. Um dos principais acusados, Lula da Silva, do PT, foi condenado por várias instâncias da justiça brasileira, passou 582 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, conseguiu, através de seus amigos Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anular os processos, ficou livre e foi eleito presidente da República. Tire suas conclusões, eleitores brasileiros, porque a nossa democracia, sinceramente, deixa muito a desejar, principalmente com o PT e esse sistema que vem governando o nosso país. É uma vergonha a nível nacional e internacional. Meus amigos, é o seguinte, eu quero ir direto ao assunto. O Brasil continua mais pobre. A violência domina todos os estados brasileiros. E aqui no estado do Ceará, a violência, a criminalidade, roubo, furto, continua aumentando. E o governador Elmano de Freitas já trocou de secretário, mas continua a violência. Nós que andamos na região metropolitana de Fortaleza, nós temos medo, porque a violência, ela é em todo o estado do Ceará. Até os policiais, eles não têm segurança para trabalhar. Sai de casa e não sabe se volta, porque o crime organizado, as facções, é aumentando de manhã, de tarde, de noite. Eles estão investindo, certo? No comércio, na indústria, na política, em todas as atividades existentes no Brasil. E, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele disse que o PCC tem mais de 1.500 postos de gasolina no estado de São Paulo, como no Brasil. Meus amigos, olha, o que tem de farmácias na região metropolitana de Fortaleza, certo? Segundo informações, são farmácias para fazer a lavagem, certo, do crime organizado, como também comércio, postos de gasolina, farmácia e outras atividades comerciais, porque o crime organizado, ele está usando outras atividades, além da política, certo? Fazendo parte de licitações da construção civil, certo? Criando postos de gasolina, farmácia e outras atividades, porque eles querem fazer a lavagem do dinheiro. Inclusive, existe aí um projeto deles criarem um submarino, certo? Para transportar a droga para outros países. É claro, é evidente que com certeza esse
submarino deve estar sendo construído. Agora ninguém sabe, porque o crime organizado, eles têm dinheiro, têm armas, eles estão aumentando o poder deles, tem advogados. Rapaz, é tanta gente infiltrada, certo, nessas organizações criminosas, porque o Brasil já perdeu o controle. E as nossas autoridades, certo, todos estão sabendo do que está acontecendo, da criminalidade, do que está acontecendo no Brasil, mas ele não tem condições de enfrentar. Porque eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, que se diz que é um atuante ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele fizesse um sistema para acabar de vez com as facções no Brasil. Porque se Alexandre de Moraes deixar de se preocupar com o parlamento, certo, e se preocupar, certo, com a segurança dos brasileiros, principalmente ir para os morros do Rio de Janeiro e São Paulo, em todos os estados da Federação Brasileira, e enfrentar e desarmar as facções. Aí eu digo que Alexandre de Moraes está querendo o bem do Brasil, mas ele está só se preocupando com o parlamento, certo? A nível municipal, estadual e federal, com os deputados federais, com os senadores, com os parlamentares de modo geral, porque o executivo e o legislativo está sendo monitorado, e quem dá as cartas é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral. E Alexandre de Moraes, que se destaca, ele está mandando prender todo mundo daquele 8 de janeiro, pessoas que não tinham uma baladeira, só tinha uma Bíblia na mão, pessoas de 70, 80 anos, certo? Que ficaram em frente dos quartéis, com consentimento dos comandantes dos quartéis, não houve nenhum movimento de agressividade. Agora, aquilo que aconteceu lá em Brasília, são pessoas infiltradas e tinha a participação do pessoal que o PT sabe. O Lula e, na época, Flávio Dino, eles sabiam do que ia acontecer, eles estavam sabendo, é tanto que foi divulgado através das mídias, e daí as imagens, uma boa parte das imagens foram divulgadas e outros eles apagaram, porque é o seguinte: o pessoal aumenta, mas não inventa. E essa eleição que se realizou, até hoje o eleitorado brasileiro não está convencido, certo, da credibilidade da eleição que aconteceu. E ninguém dá uma explicação, ninguém pode cobrar, ninguém pode criticar, ninguém pode perguntar, porque se perguntar vai sofrer sanções. Agora, eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acabasse de vez e desarmasse as facções existentes no Brasil. E também se ele acabasse de vez com o MST, que fica invadindo fazendas, sítio, propriedade e até prédios públicos, porque o MST, segundo a revista Isto É, ela diz que o MST e o PT é uma organização criminosa. Essa é uma reportagem que tem na revista Isto É. Inclusive o Ciro Ferreira Gomes, que é um cearense, que já foi várias vezes candidato à presidência da República, ele já comentou que o MST e o PT é uma organização criminosa, como também o vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, ele disse no passado que Lula voltaria ao local do crime. Está tudo registrado na imprensa do nosso país. Aí eu queria que o Supremo Tribunal Federal acabasse de vez com as facções existentes no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, no estado do Ceará, na Bahia, em todos os estados da federação, e deixasse o parlamento, a nível municipal, estadual e federal, trabalhar em fazer as leis, que o Supremo Tribunal Federal, na Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988, lá tem que o Supremo Tribunal Federal é o guardião
da nossa Constituição para tirar as dúvidas e esclarecer os políticos e a população brasileira. E não fazer leis, alterar as leis, criar leis, ditar as leis, mandar prender as pessoas, querer dizer o que é que a população tem que fazer, o que é que o parlamento tem que fazer, a nível municipal, estadual, federal. E o sistema atual não convence a população brasileira. É Lula mandando dinheiro, sendo um ditador, comprando deputados federais, senadores, para aprovarem as medidas provisórias de interesse de Lula. E Alexandre de Moraes mandando prender, alterando as leis, mudando as leis e dizendo o que é que a população tem que fazer e querendo dominar o Brasil na área jurídica. E os advogados, os juristas, o nosso parlamento não pode fazer nada, porque só o ministro Alexandre de Moraes é que sabe de tudo, é que decide tudo, é que quer mandar tudo no Brasil, e ele não foi eleito pelo eleitorado brasileiro, porque o eleitorado brasileiro elegeu vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidente da República, como senadores. E o Supremo Tribunal Federal, a função deles é guardião da Constituição Federal Brasileira. Consta lá. Vamos ver se eles têm a coragem de acabar com os crimes organizados que existem no Brasil. Porque se Alexandre de Moraes deixar o parlamento de lado e se preocupar com a segurança dos brasileiros e acabar com as facções, aí a população brasileira vai aplaudir. E eles, o PCC, as facções, eles estão criando um submarino para transportar drogas para outros países. Então, meus amigos, estou finalizando mais um programa. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos os meus ouvintes do Ceará, do Brasil e do mundo. E você, que é ouvinte da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, repito, Rádio Terra FM Brasil, Ceará, você clica lá no sininho, aí você vai receber simultaneamente os programas da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, programa do dia que tem a apresentação deste amigo de vocês, Dorival Lima. Então, eu mando um abraço para o grande senador da República, Luiz Eduardo Girão, e também o grande jurista e pessoa que é atuante no estado do Ceará, Dr. José Maria Filomeno. Muito obrigado, fique com Deus, fui!